Fala moçada, beleza? Então, vou fazer agora a correção das atividades de aprendizagem de álcool e de fenol, beleza? Vão ser em duas videoaulas. Primeiro aqui nós vamos resolver a questão número 1, número 2, número 3 sobre álcool. Começando então pelo início. Questão número 1. Deixa eu ler o que está pedindo. Escreva a fórmula estrutural condensada e dê o nome oficial de cada uma das moléculas abaixo. Então ele pediu para escrever a fórmula estrutural condensada aqui. Então, eu fiz aqui a fórmula estrutural, e aí eu vou apagar e no lugar eu vou colocar a fórmula estrutural condensada, beleza? Então, olha só, nesse caso aqui, eu vou esconder essas ligações aqui do hidrogênio, são 3 hidrogênios, então aqui vai para 3 hidrogênios coladinho. Esse hidrogênio aqui eu vou colar ele aqui, ó, esconder a ligação, vou condensar a ligação dele. Aqui também, ó, vou esconder as 3 ligações dos hidrogênios e eu vou colar ele aqui, ó, 3 hidrogênios. Eu só não vou condensar aquela ligação ali. Por quê? Porque a fórmula estrutural condensada, ela só condensa, só esconde, só simplifica a ligação entre C e H, entre carbono e hidrogênio, tá? Nesse caso, entre C e O, tá? Então tá aqui o grupo hidroxila da forma que tem que ficar. E aí ele quer que eu dê um nome oficial. O nome oficial é o nome segundo a IUPAC, seguindo aqueles critérios que nós vimos nas aulas, nas videoaulas. Então aqui, ó, o nome dele, ele tem uma cadeia carbônica apenas, não tem ramificações. Eu vou circular aqui, ó, aqui é a minha cadeia carbônica principal. Eu tenho que enumerar ela a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Dá para poder concluir que tanto faz a ponta que começa, que vai dar sempre no carbono 2. Então como é que vai ser? São 3 carbonos, a gente usa o prefixo prop. Ligação entre carbonos é só simples, então é an. Agora vem o sufixo, que está ligado ao grupo funcional, ou à função, que no caso ele pertence à função álcool, tem que terminar com ol. E aí eu tenho que dizer a posição da hidroxila. A hidroxila está aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ou, se você quiser, carbono 1, carbono 2, carbono 3. De qualquer forma, a hidroxila está no carbono 2. Então, propan, eu ponho o tracinho, é como se fosse um pedido de licença para as letras, para que o número entre ali na fila. E aí vem posição 2, tracinho, que as letras vão retornar a aparecer. E aí vem o sufixo da posição da hidroxila. Então, vem aqui, ó, ol. Propan 2ol, tranquilo? Vamos lá para a molécula número 2. Então, aqui eu vou esconder apenas os hidrogênios. Aqui eu tenho 2. Então, eu vou colocar 2 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho 1. Então, eu vou apagar ele aqui e vou colar ele aqui na letrinha C. E eu vou apagar esses 2 hidrogênios aqui que estão expostos. E vou simplificá-los escrevendo ele aqui. Pronto, essa é a fórmula estrutural condensada da molécula 2. Beleza, quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3. E ela tem 3 hidroxilas. Então, repara, ela tem um grupo funcional aqui, tem um segundo aqui e um terceiro aqui, tá? Então, eu tenho que, além de colocar o ol, que é sufixo para álcool, né, para das hidroxilas, eu tenho que colocar a posição das hidroxilas, né? Porque não estão todas no mesmo carbono, está uma em cada carbono. Então, como é que vai ficar o nome dele? Vamos lá. São 3 carbonos, não tem ramificação. Se tem 3 é o prop, de novo, prop. Ligação entre carbonos são simples, todas elas, ó. Ligação simples entre carbono e carbono, ligação carbono-carbono simples, então é an. Agora que vem elas. São 3 hidroxilas. Para a gente enumerar, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu vou ter uma hidroxila no 1, uma hidroxila no carbono 2 e uma outra no 3. Tanto faz eu chamar esse de 1, de 2, de 3, inverter, porque eu ainda vou ter hidroxila no 1, hidroxila no 2 e hidroxila no 3. Aqui é mais um caso que é a numeração de uma ponta ou começando de outra, tanto faz. Então, o que acontece? Eu vou colocar o tracinho, por quê? Porque vai vir números, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então, fica carbono 1, 2 e vírgula 3. Aí eu coloco o tracinho que vai retornar as letras. Ol, porque ele é um álcool, só que ele tem 3 hidroxilas. Então eu tenho que colocar o tri na frente. Tri, ol. Então, beleza. Só que agora os números estão separando 2 consoantes. E aí eu tenho que colocar uma vogal lá na parte que antecede os números. Quando acontecia no alcadieno, a gente colocava o A. Aqui a gente vai colocar a letrinha O. Então aqui a gente coloca a letrinha O.
E aí fica propano 1,2,3 triol. Então, recapitulando aqui, as partes que compõem o nome dessa molécula. Esse caso aqui, eu tenho o prefixo prop, que é 3 carbonos, e o an, porque é ligações simples. Isso tudo aqui, ó, é devido eu ter 3, vou até marcar aqui, ó, 3 hidroxilas. Então, o ol refere a hidroxila, só que eu tenho 3 e coloca as posições. Esse ozinho aqui ele é adicionado como consequência de ter consoante de um cá e consoante de lá. Então, a gente coloca o ozinho ali. Fechou? Vamos para a molécula número 2. A molécula número 2 está aqui, ó. Eu vou condensá-la, ou seja, eu vou apagar os hidrogênios e vou grudar eles em cada carbono. Então aqui são 3 hidrogênios, deixa eu apagar os 3 hidrogênios, tá aí. E agora eu colo a letrinha H e no índice eu coloco 3. Aqui eu apago 1, eu coloco 1 hidroxila colado nesse carbono. Esse carbono só tem um hidrogênio, então eu vou apagar ele aqui e vou colar ele de cá. Esse último carbono aqui também tem 3 carbonos, igual o primeiro lá. Vou apagar os 3 e vou colar ele de cá. Ó. Posso colocar ele aqui ou posso colocar ele aqui. Ó. Fica a seu critério. Tá aí. E pegar essa parte aqui, que é uma ramificação. São 3 hidrogênios. Eu vou apagá-los e vou colar eles aqui. Condensei. Fica muito melhor assim. Fica menos poluído de informação, fica mais compactado e não perde muita informação. Por isso que esse formato aqui, que é estrutural condensado, é a mais usada, tá? Beleza. Agora aqui eu tenho uma ramificação. Então aqui eu tenho o conceito de cadeia carbônica principal. Tá aqui, ó. A cadeia carbônica principal é essa daqui. Agora eu tenho que enumerar ela, porque eu tenho grupo funcional e um grupo substituinte, ou radical. E a prioridade é o grupo funcional. Então, eu vou enumerar a partir da extremidade mais próxima do OH. Então, esse aqui é meu carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então, repare que a hidroxila ficou no carbono 2 e o metil ficou no carbono 3. Como é que eu vou dar o nome? Eu começo sempre pelos radicais. No caso aqui é o metil, então vamos lá. O metil, ele está em qual posição? O metil está na posição 3, então fica 3-metil. Agora, cadeia carbônica principal, 4 carbonos, é but, sem hífen, é a regra, só coloca hífen entre radical e cadeia principal se a cadeia principal começar com a letrinha H. Então, 3-metil but, ligações simples é AN, e ele é um álcool, só que eu tenho que dizer a posição do seu grupo funcional, que é carbono 2, butan 2-ol. Então, tá aqui. Deixa eu destacar aqui a resposta, que é a resposta da 3. Aqui a resposta da 2. Isso aqui é a resposta da 1, né? O nome, né? Porque a estrutura também é a resposta. Beleza? Vamos aqui para o 4. Tá aqui, então tem que esconder meus hidrogênios, que é a estrutural condensada. Então tá aqui. 3. Aqui eu escondo. Escondo 2 ligações nesse carbono. Assim como esse do lado também, são 2 hidrogênios que eu vou esconder a ligação. Então tá aqui. Aqui são 3 hidrogênios, então deixa eu apagá-los. E aí eu escondi 3 ligações, compactei, aqui eu compacto 2. Compacto 2. Pronto, condensei. Essa é a resposta da forma. Agora vamos montar um nome. Cadeia carbônica principal, tá? Então eu vou selecionar aqui. Beleza. Repara que nesse caso aqui, ó, eu poderia vir para cá e subir ou ir reto, tanto faz, daria a mesma coisa. Nesse caso não, eu não posso descer ou ir reto. Por quê? Porque aqui eu tenho uma dupla. Essa dupla é um fato novo também. Então eu tenho que fazer questão dela estar dentro da cadeia carbônica principal. Então quando eu chego nesse carbono, não resta dúvida se eu vou para baixo ou se eu vou para frente. Eu vou para frente para incluir a dupla dentro da cadeia carbônica principal. Beleza? E aí eu vou enumerar a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então fica 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu vou enumerar a posição. Vou até destacar aqui, ó, a posição do meu grupo funcional, que é 2. E vou destacar aqui também, ó, a posição da minha dupla e do meu grupo substituinte. Como é que fica o nome? Começa pelo grupo substituinte. Então, no carbono 5 eu tenho o metil. Pronto.
Cadeia carbônica principal são 6 carbonos, vou ter que colocar o hífen, porque esse 6 carbono começa com X, tá aí, 5-metil X. Agora, olha só, ligações simples, simples, dupla. Eu tenho uma dupla entre carbonos, então aqui é EN. E aí eu tenho que dizer o local desse EN, dessa dupla, entre 5 e 6, o menor número que vai para o nome. Então, tracinho, posição 5, vem a dupla, que é o EN. Tracinho, posição 2, carbono 2, eu tenho a hidroxila, que é o ol, que é hidroxila de álcool, tem que terminar com ol. Tá aqui a nomenclatura dessa molécula, tá? 5-metil X 5En2ol, tranquilo? Número 2. O número 2, ele nos pede o seguinte: escreva as formas estruturais dos seguintes álcools. E aí deu a nomenclatura. Então, pentan2ol. Como é que fica, como é que faz? 5 carbonos, então você vem cá, ó, 5 letrinhas Cs encarreiradas, 3, 4, 5. No carbono 2, o O. Aí você vai determinar qual é o carbono 2. Você pode chamar esse aqui de 2, ou seja, esse de 1, esse é o 2, ou se você quiser, esse é 1, esse é o 2. Você está montando a molécula. Você pode montar ela de frente ou de costas, do jeito que você quiser. Tá? Eu vou chamar esse de 1, então esse aqui é meu 2, eu vou colocar aqui a hidroxila nele. Pronto, coloquei a hidroxila no carbono 2. Então, ó, cumpri ela. É só ligações simples, já tinha cumprido também. Agora, é só preencher de hidrogênio. Aqui eu preencho com 3 hidrogênios, aqui eu coloco 2, aqui são 2, aqui apenas 1 e aqui são 3. Tá aí minha resposta, ou seja, a molécula pentan2ol. 4-metil pentan1ol. Eu começo aqui ó, na nomenclatura da cadeia carbônica principal, pente, que é o tronco, né? Então são 5 carbonos, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Só ligações simples, beleza. E no carbono 1 eu ponho o ol. Vou chamar esse aqui de 1, para variar um pouquinho. Eu vou colocar a hidroxila aqui, ó. Pronto. Agora, lá no carbono 4 eu tenho o metil. Então, se esse é 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então, aqui eu tenho uma ramificação que é um metil, que é a ramificação de um carbono só. Acabou. Só que ele tá igual um pássaro despenado, né? Vamos colocar pena, ou seja, vamos preencher de hidrogênio. Então aqui, ó, são 3 hidrogênios, aqui eu coloco 1. São 2 aqui e são mais 2 aqui. Tá aí a resposta, o 4-metil pentan1ol tá na mão. Letra C, 3-metil but 3En1ol, beleza. Então no nome aqui, deixa eu separar, aqui é radical e aqui é a cadeia carbônica principal. Na cadeia carbônica principal começa com but, são 4 carbonos, então ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Na posição 3 eu tenho o En, então vamos lá. Se eu chamar esse de 1, esse será o 2, esse será o 3. E eu tenho que ter uma dupla. Então a dupla para estar o número 3 tem que estar entre o 3 e o 4. De modo que o menor é que vai no nome. Então a dupla tem que estar aqui. Então tá aí, ok. E no carbono 1 eu tenho hidroxila. Então o carbono 1 tá aqui, ó. Vou colocar a hidroxila nele. Beleza, já cumpri isso. Agora vamos lá, carbono 3 eu tenho metil. 1, 2, 3. Então aqui eu tenho radical metil. Pronto, aqui eu vou colocar 2 hidrogênios. Aqui eu coloco 2 também. Aqui já tem 4 ligações, não preciso pôr nada. E aqui tem 2, falta 2 hidrogênios. Acabou. Essa aí é a minha resposta da letra C. Letra D, 4-etil ciclohexan1ol. De novo, vou separar o nome aqui de ramificação e cadeia carbônica principal. É um ciclo que começa com X, com 6 carbonos. Então minha cadeia principal ela tem 6 carbonos. Vou fazer aqui 6 carbonos. Tá na mão. Só ligação simples. Beleza. E no carbono 1 eu tenho uma hidroxila. Ol. Qualquer um é o carbono 1 que você quiser. Vou escolher esse aqui arbitrariamente. Esse aqui é meu carbono 1. A hidroxila está nele. Então no carbono 4 tem um etil. Se esse é 1, aí você pode girar para qualquer lado. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um etil. Então o etil está aqui. Ó. Pronto. Só me resta agora completar hidrogênio onde está faltando ligações para o carbono. Então aqui está faltando 2 ligações. Aqui está faltando uma ligação. 2 ligações, então 2 hidrogênios. Falta 2 ligações, então 2 hidrogênios. Falta uma ligação, então somente um hidrogênio. Tá aí a resposta número 4, beleza? Vou resolver a letra E agora.
5-isobutil, ciclo X2E1-ol. Então vamos separar aqui o nome, radical de cá, cadeia carbônica principal de lá. Cadeia carbônica principal, ciclo fechado, X são 6. Então são 6 carbonos, vamos lá, 6 carbonos. 6 carbonos aí alinhados. Agora, no 2 eu tenho uma dupla. Vamos supor que esse seja esse aqui seja o 1 e esse aqui seja o 2. Então eu tenho que ter uma dupla nesse carbono, só que tem que ser com 2 com 3 para que o menor número vá no nome. Então tem que ter uma dupla aqui, ó. Beleza. Se esse aqui é o 1 que eu escolhi, o 1 tem a hidroxila, que é o grupo funcional do álcool. Então tá aqui, ó. A OH. Então aqui 1, 2, 3, 4. Então no carbono 5, no carbono 5 eu tenho o isobutil. Então nesse carbono aqui, ó, deixa eu fazê-lo de novo, ficar mais bonito. Tá aí, 5. Então vamos fazer o isobutil aqui, tá? CH2, CH, CH3, CH3. Esse cara, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então esse radical aqui, ó, só para vocês enxergarem melhor, esse é o isobutil, tranquilo? Então, uma vez que eu já preenchi a dupla, já coloquei o grupo funcional e já coloquei o metil, é só preencher de hidrogênio onde está faltando completar a ligação para o carbono. Então aqui falta uma, aqui falta 2 ligações, então 2 hidrogênios, aqui já tem 3 ligações, falta apenas uma, aqui falta 2 ligações, 2 hidrogênios, falta um hidrogênio, falta uma ligação, então 1 hidrogênio. Tá, então a resposta da letra E. Agora eu vou para o número 3, a última questão da lista sobre álcool. A número 3... eu dei essa molécula aqui, uma questão de vestibular, e perguntei o nome desse álcool. Primeira coisa, verificar se existe ramificação. Então, nessa sequência de carbonos, eu não tenho ramificação. São 6 carbonos alinhados. Toma cuidado que esse último carbono aqui, os hidrogênios e a hidroxila estava condensado. Eu só abri aqui e abri aqui para ficar claro, tá? Então, tem gente marcando com 4 carbonos. Não, tem um aqui e um aqui na ponta. São 6 carbonos. Se são 6 carbonos... prefixo para 6 é X. Beleza. Ligação entre carbonos é só simples. Então, é X-an. Pronto. Agora vem a função. A qual função orgânica pertence a essa molécula? Ela pertence à função álcool, porque ela tem hidroxila ligado diretamente a carbono saturado. Só que ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidroxilas. Então eu vou ter que mencionar quais são as posições que elas estão. Porque eu poderia ter 2 hidroxilas num carbono só, embora na prática isso é praticamente impossível de se ver. Um álcool com 2 hidroxilas no mesmo carbono, quando ele tem mais de uma hidroxila, geralmente está em carbonos diferentes. Bom, mas independente disso, eu tenho que dizer quais são as posições. Então, olha, se esse aqui é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Não vai fazer diferença eu começar por essa extremidade ou por outra, já que cada hidroxila está em um carbono, tá? Cada carbono tem uma hidroxila. Então, vai lá. Carbono 1, então, hexan, tracinho, que vai vir os números, 1, na posição 2, na 3, na 4, na 5 e na 6. Eu tenho hidroxila. Quantas vezes essa hidroxila repete? 6 vezes. Então, eu tenho que colocar o prefixo de repetição matemático para 6 vezes. Quem foi 6 vezes campeão é hexacampeão. Então, deu 6 hidroxila. Então, X para ele também. Então, eu coloco X na frente do meu sufixo, que é o ol. Então, fica exol. Ao fazer isso, eu fico com os números separando 2 consoantes. Então, eu adiciono a vogal na parte anterior aos números e a letrinha O. Então, qual é a resposta? É hexano 1,2,3,4,5 exol. Antigamente, tem gente colocando resposta na forma antiga da IUPAC. Essa é a resposta atualizada que é usada hoje em dia. Antigamente, eles faziam assim, eles colocavam a numeração na frente. Então, fica 1,2,3,4,5,6. Hexano, exol. Essa aqui é uma resposta antiga, tá? Ela é antiga, então não está atualizada, não é a usada hoje. Embora se você jogar na internet, você vai verificar que pode ser chamada assim. Antigamente ela foi chamada assim, tá? Mas essa aqui que é a resposta atual, beleza? Então eu já estou te instruindo como vai aparecer os processos seletivos atualmente.
onde os números são colocados no meio das letras. Antigamente os números eles precediam as letras. O problema é que esse sistema ele é muito confuso quando você tem na molécula ramificações, cadeia insaturada, grupo funcional para numerar. Aí fica uma bagunça. O número vai ficar lá na frente numerando o quê? Então, dessa forma atual, se tiver ramificação, vem um número na frente da ramificação. Se tiver dupla, vem o número na frente da dupla. E se tiver grupo funcional, o número na frente do grupo funcional. Tá? Então, essa é a forma atual, é essa aqui que é a resposta correta. Beleza? Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.